Olá, queridos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor. É um dia em que separamos para cultuar o nosso Deus junto com os nossos irmãos na assembleia, no culto público. Isso é algo extremamente gratificante e assim devemos o fazer. Mas se você hoje não vai poder estar presencialmente, ou mesmo se você vai estar e puder separar um tempo de tarde agora para poder meditar na palavra do Senhor, fazer o seu culto pessoal, aconselho que você faça assim. Nós temos seguidos aqui no Evangelho, segundo o relato de Lucas, e o nosso texto hoje, para a nossa meditação, é no capítulo 1 de Lucas, ainda no primeiro capítulo de Lucas, do versículo 57 até o final desse capítulo, versículo 80. Então, Lucas 1, do 57 até o 80. Eu não vou ler o texto aqui, para um pouquinho o vídeo, leia o texto e depois meditaremos brevemente sobre alguns aspectos aqui relacionados nesse texto de Lucas. O texto nos fala sobre o nascimento de João Batista. Lembramos-nos que o anjo Gabriel havia anunciado a Zacarias o nascimento desse menino, que era algo miraculoso, porque Zacarias e Isabel já eram velhos e Isabel era estéril, mas Deus a concedeu ali, e esse menino que vai nascer tem um nome declarado já por Gabriel, deveria chamar-se João. Ele depois vai ser conhecido como João Batista, porque no seu ministério ele vai passar a batizar as pessoas, tá? João é o nome do menino. Quando Isabel deu à luz, os vizinhos, os parentes chegaram-se ali, ficaram muito alegres e queriam dar o nome de Zacarias para o menino. Mas você lembra que Zacarias estava mudo porque não tinha crido na palavra de Gabriel, e ele diz que não, ele diz que tem que ser outro nome, escreve numa tabuinha, tem que ser João. E aí, quando isso acontece, a sua boca se solta e ele volta a falar e louvar a Deus. É interessante que observar a obediência. Eles reconhecem que esse menino foi dado pelo Senhor. Logo, é o Senhor quem tem o direito de lhe atribuir o nome. O nome tem a ver com... Quem dá o nome tem a ver com a autoridade sobre aquilo. Os pais davam nome aos filhos porque eles tinham autoridade sobre as crianças. Lembramos de Adão dando nome aos animais, lá em Gênesis, capítulo 2, mostrando que ele tem autoridade sobre os animais. Agora aqui, novamente, mas eles reconhecem que a autoridade maior vem do Senhor. Se Deus tinha dado a eles o nome João, eles não iriam contradizer isso, porque aquele menino pertence ao Senhor. Assim, as nossas vidas também pertencem ao Senhor. Ele é a autoridade e o dono sobre nós, devemos ser obedientes a isso. Logo depois vem chamado Cântico de Isaías, ainda nesse trecho, e é sobre ele que eu quero olhar com você rapidamente. O texto no versículo 67 fala que Isaías ficou cheio do Espírito Santo e ele profetizou. É interessante essas expressões aqui, porque associamos a descida do Espírito Santo em Atos 2 com a sua plenitude, mas aqui já vemos Maria, Isabel e agora Zacarias, cheios do Espírito Santo. Ele louva o Senhor. O cântico de Zacarias é porque, versículo 68, o Senhor visitou e redimiu o seu povo, fez surgir uma salvação. Deus os visitou. Deus nos visitou, irmãos. Podemos ser alegres, podemos celebrar e festejar o Senhor. Ele nos visitou. Estávamos perdidos, estávamos nas trevas, estávamos alienados de Deus, mas ele nos visitou. Não fomos nós que o buscamos, foi ele que veio ao nosso encontro e fez trazer salvação no nosso meio. E Zacarias vai continuar dizendo que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por Deus. Deus cumpriu a sua promessa. Aquilo que havia sido proferido pelos profetas nos tempos antigos, no versículo 70. Isso traz livramento contra os inimigos que nos odiavam, no versículo 71. É a misericórdia de Deus demonstrada aos nossos pais. Mas eu quero chamar sua atenção aqui no finalzinho de 72. Lembrou-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedermos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Eu quero focar essa breve meditação aqui nesse trecho. Deus fez uma promessa, uma aliança conosco. A aliança que nos traz vida pelo sangue de Cristo Jesus. Ele enviou o seu Filho. Jesus veio a este mundo, encarnou, se fez como um de nós, viveu aqui, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia. Ele cumpriu a sua parte. Ele nos alcançou com o seu sangue. Agora,
porque ele, pela sua misericórdia, se lembrou desse pacto, dessa aliança, nos libertou dos nossos inimigos. Fomos libertos da morte, do pecado, do diabo, da nossa vontade pecaminosa, e podemos o servir sem temor. Não servir porque temos medo da condenação do pecado, não servir para fugirmos do inferno, não servir porque senão ele pode nos punir como um Deus severo. Não, sem temor, em amor, essa é a ideia. Podemos servir a ele em amor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. O chamado de Cristo para nós não é algo que podemos fazer em meio período. Não é algo que podemos fazer quando queremos. Não é algo somente para o domingo. É todos os dias, em todo o tempo, o dia todo. Ele nos chama para sermos seus filhos. Ele nos chama para sermos seus servos, para andarmos em santidade e em justiça perante ele. Não a nossa justiça, a justiça de Cristo colocada sobre nós. Na busca pela santidade, sermos mais parecidos com ele, moldados a ele. E cada vez mais parecidos com ele, andaremos conforme Cristo andou. Depois ele vai falar sobre o chamado específico de João Batista, que prepararam o caminho do Senhor. Eu quero que a gente reflita, então, que João Batista tinha um chamado específico. Preparar o caminho do Senhor no seu ministério terreno. Nós temos um chamado específico. Preparar o caminho do Senhor que está por vir. Anunciando aos homens que ele está para voltar. Preparando o seu caminho, não mais para o ministério terreno, porque ele já o cumpriu, mas preparando o caminho para a volta gloriosa de Cristo. Anunciando o nosso Salvador. Podemos celebrar hoje. Podemos nos alegrar. Deus cumpriu a sua aliança, enviou o seu Filho. Isso nos faz caminhar diante dele em santidade e na justiça do próprio Cristo que nos alcança. O que devemos fazer? Preparar o caminho do Salvador. Ele está voltando, ele está vindo. Anunciemos essa verdade. Anunciemos quem ele é, o que ele fez e o que ele fará para a glória de Cristo Jesus. Amém.